meu coração. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olhei em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Com grande alegria iniciamos este momento de culto na presença do nosso Deus. A Ele nós queremos prestar o nosso louvor e a nossa adoração. Saúdo a cada um de vocês com o versículo lema desta semana, que encontramos em João, capítulo 14, versículo 23, onde Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Juntos, louvemos ao nosso Deus. Contigo, Deus de amor, eu quero
Senhor nosso Deus e amado Pai, nos achegamos na Tua presença com o nosso coração agradecido. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos da Tua palavra. Tu conheces, Senhor, cada um de nós. Tu sabes, Senhor, das nossas verdadeiras intenções. Por isso também clamamos, Senhor, o Teu perdão, Tuas misericórdias sobre nós. Examina, Senhor, o nosso ser, se tem alguma coisa que não está de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, que Tu venhas retirar de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 Aclamemos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir, ele é contado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus ele fica sabendo da morte cruel que João Batista teve. E ao ouvir este relato, ele decide procurar um local deserto. Quando nós recebemos uma notícia, é normal nós também querermos nos retirar, queremos ter um local separados, sozinhos, para refletir sobre aquilo que aconteceu, para colocar as ideias ou para chorar.
Nós precisamos lembrar que Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem, uma coisa que a nossa matemática não consegue explicar. Então, Jesus ele sente essa necessidade de procurar um local deserto. E Marcos diz que ele procura esse local deserto para descansar. Quando Jesus ele chega neste local, quando ele está descendo do barco, ele vê que esse local já não é mais deserto, porque a multidão acompanhou ele pela margem para estar novamente com ele. As pessoas não queriam abandonar Jesus, queriam estar junto com ele. E Jesus, que estava procurando um local deserto, um local para ficar sozinho, Jesus poderia ter dito, vamos virar o barco e vamos embora, eu preciso de um local só para mim neste momento. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus ele olha para aquela multidão e se compadece delas. Jesus se compadece das pessoas, Jesus acolhe as pessoas que o procuram. Por isso, se você estiver procurando por Jesus neste momento, você quer chegar na presença dele, saiba que Jesus não te abandona, Jesus te acolhe, Jesus se compadece de mim e de você. A Bíblia fala que Jesus curou os enfermos que haviam ali. Muitas pessoas buscavam Jesus pelas necessidades que elas tinham e não pelo ser de Jesus. Isso ainda acontece muitas e muitas vezes ainda em nosso tempo e conosco também. Quantas vezes nós buscamos Jesus só quando temos necessidade ou quando precisamos de alguma coisa, mas ainda assim Jesus acolhe. Jesus acolhe aquelas pessoas, Jesus também acolhe a nós. Jesus ele ensina aquelas pessoas, Jesus só não curou elas, Jesus as ensinou. E o tempo foi passando, já estava entardecendo, os discípulos vendo aquela multidão ainda na presença lá de Jesus, o deserto, eles começaram a ficar preocupados, onde é que essas pessoas vão buscar comida, o que vai acontecer? Então eles vão até Jesus e pedem para Jesus mandarem elas embora, para que elas pudessem se alimentar. Mas a resposta de Jesus é interessante, né? Jesus diz assim, não precisa mandar as pessoas embora, deem vocês mesmos comida para elas. Aí dá até para a gente imaginar, 5.000 pessoas, né? No local deserto, onde é que nós vamos arrumar comida para todas essas pessoas? Quem não conhece Jesus vai achar isso uma loucura. Mas aqueles discípulos, eles já estavam caminhando com Jesus, eles já viram vários milagres, né? Mas ainda naquele momento eles não conseguiam imaginar o que Jesus podia fazer naquela situação. Às vezes na nossa vida nós também chegamos nessa conclusão, né? Jesus tem vários poderes, pode ressuscitar mortos, vai nos dar a vida eterna, mas essa situação aqui não tem como. E os discípulos, então, para encerrar o assunto, eles dizem, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Como se eles dissessem, 5 pães, 2 peixes, mais de 5.000 pessoas, sem condições. Sem condições. Se nós ainda ficarmos com os 5 pães e os 2 peixes, não vai dar nem para comer cada um de nós a metade de um pão. Não tem suficiente, Jesus. Mande elas embora. Mas Jesus diz, traga os 5 pães e os 2 peixes para mim. Os discípulos poderiam dizer, não, é para nós comermos, né? É para nós comer, porque se eu der os pães para ti, eu vou ficar com fome. Não vai resolver o problema das pessoas e eu vou ficar com fome. Mas Jesus diz, traga os pães para mim. E os discípulos tomam a sábia decisão de entregar aqueles 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus. Imagine agora essa cena. Jesus ele pede para que as pessoas sentem no chão, na grama, né? O texto fala na grama. E em outros textos fala que ele pediu para que sentassem em grupos de 100, grupos de 50. E quando as pessoas estavam sentadas, Jesus ele agradece a Deus pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Jesus ele não lamenta para Deus. Deus, aqui tem mais de 5.000 pessoas, nós não temos alimento para elas. Só temos 5 pães e 2 peixes.
Jesus poderia lamentar, mas Jesus ele agradece pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Depois ele pega e parte o pão. E ele entrega pedaços desse pão aos discípulos. Percebam, os discípulos entregaram 5 pães e 2 peixes para Jesus. Agora eles recebem de Jesus pedaços desses pães. E não é 1, 2 pedaços, são vários pedaços que são distribuídos. E esses discípulos começam a entregar esses pedaços de pães às pessoas. E as pessoas elas vão se alimentando, elas vão comendo. O nosso texto diz que essas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. Não foi ali uma refeiçãozinha só para enganar a fome. Foi uma alimentação para saciar a fome. Elas ficaram totalmente satisfeitas. E depois diz que ainda os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços dos alimentos que ainda sobraram. Amados, muitas vezes não conhecemos o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós separamos a nossa espiritualidade do nosso dia a dia. Muitas vezes nós achamos que Deus tem limites, Deus pode fazer certas coisas e outras coisas não. Mas Jesus ele pede para nós confiarmos totalmente nele. Se nós voltarmos páginas da nossa Bíblia, nós vamos encontrar Jesus falando que não devemos nos preocupar com a comida, com a bebida ou com o que nos vestir. Mateus capítulo 6, versículo 31 adiante diz: portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Nesse tempo de pandemia, onde vem as preocupações, nós nos prendemos na nossa própria capacidade, nós nos prendemos em nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos ensina a confiar nele em todas as situações. Amado, Deus ele é capaz de muitas coisas. Confie em Deus. Confiar em Deus não significa cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Confiar em Deus significa fazer todo o possível, aquilo que está no nosso alcance, mas crendo que o impossível pertence ao Senhor. Lembre de agradecer a Deus por aquilo que você tem. Se é pouco ou se é muito, agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pela casa a qual você tem, pela comida, pela refeição. Se ela for simples ou não, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor que você tem vestes. Agradeça ao Senhor que você também tem condições de ajudar outras pessoas. Seja mão, boca, pé, olhos e ouvidos de Deus neste mundo. Permita Deus te usar. Coloque-se nas mãos de Jesus, pois através de você, Jesus tem muitas coisas a fazer. Mas você precisa se colocar nas mãos de Jesus. Que esse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos dê sempre a certeza da presença dEle e nos dê sabedoria para agirmos conforme a vontade dEle. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Em resposta à palavra do Senhor, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos,
ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que vive em nosso meio. Pai, rogamos que tu estejas conosco em nosso lar. Habita, Senhor, ali. Retira tudo aquilo que é ruim, que não faz parte da tua vontade. Esteja conosco também no nosso trabalho, que ali, Senhor, nós possamos também ter paz uns com os outros. Amado Deus, rogamos pelas pessoas que governam o nosso país, nosso estado, nossa cidade, que eles recebam de Ti a sabedoria e o discernimento. E esteja, Senhor, com as pessoas enfermas, que elas possam ter a sua saúde restaurada. Louvamos, Senhor, e Te agradecemos por todas as pessoas que tiveram, Pai, esse Covid, mas com a sua graça elas foram restauradas. Louvado seja Tu. Assim, amado Deus, também esteja conosco durante essa semana que se inicia. Que juntos, Pai, possamos ser sal e luz onde quer que Tu nos colocastes. Venha estar conosco, Pai. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mude os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céu e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Céu e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará.